Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Juliano Fernando, estou aqui para falar sobre o boletim informativo sobre coronavírus e também falar para vocês sobre oportunidades de emprego diante aí dessa condição que é o coronavírus. Então estou fazendo os ajustes aqui de iluminação. Peço que você que vai entrando aí já vá dizendo sobre a qualidade do áudio do vídeo para a gente ir conversando aí sobre o coronavírus, tá? E sobre essas oportunidades que já estão surgindo aí por todo o Brasil, tá? Vou aguardar mais um pouquinho aqui, galera, dizer para mim, por favor, como é que tá a transmissão, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, vocês conseguem me ver bem. Enquanto isso eu já vou fazendo alguns ajustes aqui para vocês, tá? O motivo dessa live é porque o panorama mudou, né? O panorama geral, esse panorama geral sobre o coronavírus foi modificado. Estar atento a algumas questões para que a gente se mantenha sempre aí atualizado, para que a gente se mantenha sempre a par de tudo o que está acontecendo, tanto no estado do Rio, no município do Rio, no estado do Rio de Janeiro, quanto no Brasil inteiro. Então, eu vou passar o último boletim informativo com alguns dados oficiais sobre o coronavírus e vou falar de oportunidades de emprego por conta também do coronavírus. Embora o coronavírus esteja causando alguns impactos na economia mundial, e o Brasil está sofrendo bastante com isso também, as contratações significativamente, né, por conta do coronavírus aí. Basicamente a gente tem um sistema de saúde deficiente, a gente tem um sistema de saúde com poucos profissionais e a gente precisa, obviamente, de mais profissionais trabalhando. Então isso aquece um pouco mais o mercado de trabalho aí na área de saúde como um todo. Então, se você é profissional de enfermagem, está em busca de uma oportunidade de emprego, esse é um bom momento para você conquistar essa oportunidade de emprego. Vamos falar então sobre essas questões de coronavírus. Lá por último eu falo sobre essas oportunidades e aonde estão essas oportunidades, tá? Eu quero que vocês me digam aí agora como é que está a qualidade do áudio e do vídeo, né? Como é que está a qualidade do áudio e do vídeo aí para vocês que estão me assistindo. Diz aí para mim. Brenda Kelly está online, bem-vinda Brenda Kelly, bom dia. Vamos lá, digam aí por favor a qualidade do áudio e do vídeo que eu já vou começando a falar aqui sobre esse assunto. Dá uma nota aí de 0 a 10 para a qualidade do áudio e para a qualidade do vídeo. Se não estiver conseguindo me ouvir, aí escreve aí que não está conseguindo, fala alguma coisa aí para eu saber, tá? Ana Maria, bom dia, bem-vinda. Já temos várias pessoas online. Eu quero que vocês digam aí para mim. Diz aí, escreve aí, para de preguiça. Diga como é que está a qualidade do áudio e como é que está a qualidade do vídeo. Eu vou falar as últimas informações sobre o coronavírus e vou também falar das oportunidades de emprego que estão surgindo por conta dessa pandemia aí, tá? Então, por favor, coloquem aí. Áudio 10, muito bom. Ótimo, maravilha, obrigado. Lu Rocha está assistindo, bem-vinda Lu, bem-vinda Érica. Bom, galera, vamos lá, vamos falar sobre isso. Diga aí agora, só para eu saber, diga aí, gente, mais pessoas aí vão dizendo, por favor, qualidade do áudio e do vídeo. E aí já diz também, diz por favor, já percebi que está tudo bem, a Gisele Lanai, a Edilene Mendonça já falaram ali também. Bom, diga aí também para mim, por favor, a cidade e o estado da onde você está assistindo essa live. Pode dizer aí, por favor. E vamos começar falando aqui sobre a pandemia, né? Gente, foi decretado pelo presidente da Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março a pandemia. E o que isso muda? Antes não era visto como pandemia e agora o coronavírus está sendo visto como pandemia. O que é de fato uma pandemia? Galera, pandemia é quando você tem disseminação de uma doença por todo o mundo
tá? De maneira sustentada, ou seja, a gente tem casos sustentados de coronavírus no mundo inteiro, e isso já, a transmissão do coronavírus já está fora de controle, você já não tem mais como controlar. Então, a decretação de pandemia pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, ele faz a gente transitar de uma fase para outra. O que é isso? A gente transita para a fase de mitigação. Antes nós estávamos numa fase de prevenção. O que essa fase de prevenção ela sugeria para os profissionais de enfermagem e para todos os países aí do mundo? A fase de prevenção previa prevenção da transmissão do coronavírus. Como essa fase foi ultrapassada, ou seja, não há mais como controlar a transmissão, né? Não há como haver um controle absoluto sobre a transmissão do coronavírus, a gente passa para a fase de mitigação, ou seja, os esforços para detecção de novos casos, eles vão diminuindo. Então, diminui-se os esforços de detecção de novos casos e a gente vai aumentando os esforços para o tratamento de pacientes graves. Então, é isso que muda, tá? O objetivo, na verdade, continua sendo a interrupção da transmissão. Não significa dizer que é impossível impedir a transmissão. É impossível agora, nesse momento, impedir a transmissão absoluta, mas dá para conseguir impedir, aí diminuir os casos de transmissão. Então o objetivo dos países pelo mundo é a interrupção na transmissão e impedir a disseminação na doença pelo seu território, né? Vou passar alguns dados estatísticos a vocês. Diga aí para mim, vocês que estão me assistindo, qual a cidade e o estado que vocês estão me assistindo. Enquanto isso, eu vou passando para vocês aqui alguns dados epidemiológicos atualizados. Esses dados foram retirados do site do Ministério da Saúde hoje de manhã. Os dados foram atualizados ontem, por volta de 4, 5 horas da tarde, tá? Então vamos lá, vamos a esses dados epidemiológicos. Tem muita gente aí com muito medo do coronavírus, e eu vou passar esses dados epidemiológicos e você já vai ter uma noção do quanto você deve se preocupar com isso. Então vá dizendo aí para mim, escreva aí para mim a cidade e o estado da onde você está assistindo, tá? Eu vou passar aqui para vocês o seguinte. Bom, na atualização do Ministério da Saúde de ontem, 12 de março, a gente está com 1.422 casos suspeitos no Brasil. 1.422 casos suspeitos no Brasil. 77 desses casos foram confirmados. Então, o que representa isso? De 1.422 casos suspeitos, nós tivemos 77 confirmados. Isso significa dizer que nós temos 2,89% de casos confirmados, tá? E a gente tem 1.163 casos descartados, ou seja, nós temos apenas, de todos os casos que se suspeitam no Brasil, apenas 2,89% foram confirmados. Bom, é importante você entender o seguinte, que a taxa de confirmação ainda é pequena, mas os especialistas aí, principalmente o secretário estadual de saúde aqui do Rio de Janeiro o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, eles preveem que o coronavírus atinja o seu pico máximo de transmissão, porque agora você nota que você só tem aumento de casos, né? Você olha lá, tinha 5, depois tinha 12, tinha 30, depois 48, 52, a gente está em 77 casos. Então, a curva do gráfico, ela está subindo, ou seja, o número de casos está aumentando. Vai ter uma hora que esses casos vão começar a diminuir.
Então, o pico para a transmissão do coronavírus, ele é previsto que ele aconteça dentro de 60 a 90 dias. Então, daqui a 60 a 90 dias a gente vai atingir o pico máximo de transmissão do coronavírus e depois você começa a diminuir o número de casos, né? Muitas pessoas online aí, digam aí, por favor, gente, qual é a cidade e estado em que você está participando. A gente tem a Lourdes aí de Ponta Grossa, ali a Console da Pavuna, né? A gente tem várias pessoas aí, a Brenda Kelly do Recreio dos Bandeirantes. Vai colocando aí para mim, por favor, cidade e estado, e eu vou continuando aqui. Bom, há motivo para uma preocupação muito grande? Você vai dizer isso, eu não vou responder essa pergunta para você, você vai ter que analisar. No Brasil, a gente tem 2,89% de casos confirmados. Não temos ainda nenhum caso de morte por coronavírus. Quando a gente faz uma análise global, nós observamos que a taxa de mortalidade por coronavírus, ela está na casa dos 3,5%. Então, se a gente analisa o mundo inteiro, né, a gente tem aí 3,5% de morte. A cada 100 pessoas contaminadas, 3,5 pessoas morrem do coronavírus. E quem morre de coronavírus? Quem é o público que normalmente manifesta a forma grave da doença? E quem é o público que morre? Bom, as pessoas que apresentam a forma grave da doença costumam ser pessoas a partir de 60 anos. Então, pessoas a partir de 60 anos têm uma possibilidade maior de manifestar a forma grave da doença e desenvolver problemas respiratórios sérios. Quem morre de coronavírus, nas estatísticas, mais de 80% das mortes por coronavírus estão relacionados ao público acima de 80 anos e com patologias associadas, como hipertensão arterial e diabetes. Então, pacientes acima de 80 anos e com comorbidades como diabetes e hipertensão arterial têm mais chances de morrer, de manifestar a forma grave e de acabar morrendo por coronavírus. Vale ressaltar que no Brasil nenhum caso de óbito até esse momento, 11 horas e 14 minutos, foi divulgado pela grande crise, tá? Outra coisa importante a saber, muita gente está preocupada. Eu, por exemplo, sou pai de um filho de 3 anos e de uma filha de pouco mais de 3 meses. As crianças, elas não têm sido afetadas por coronavírus. A taxa de crianças contaminadas por coronavírus é muito pequena. Não há no mundo nenhum caso grave mencionado aí pela Organização Mundial de Saúde de coronavírus em criança e nenhum caso de óbito em coronavírus em crianças por coronavírus. A Brenda diz, idosos e crianças e com problemas respiratórios, como exemplo, fumante, né? Não necessariamente, Brenda. Crianças não é o público-alvo do coronavírus, não é o público mais afetado. O público mais afetado são os idosos, pessoas acima de 60 anos. Pessoas acima de 80 anos e com hipertensão arterial, com diabetes, têm mais chances de morrer, de manifestar a forma grave e morrer do coronavírus. Juliano, por que isso? Ainda não se sabe. Por que o coronavírus mata mais idosos e mata mais pessoas com comorbidades associadas? Não se tem resposta a isso, ainda para isso, mas em breve nós teremos essas respostas, né? As pesquisas continuam sendo feitas. Bom, voltando para o Brasil, Bahia e São Paulo têm transmissão local. Algumas notícias estão saindo aí que no Rio de Janeiro já existe transmissão local do coronavírus. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro não confirmou casos de transmissão local. Secretaria Estadual de Saúde não confirma casos de transmissão local até o momento desse vídeo. E o Ministério da Saúde, eu acabei de entrar na página aqui 2 minutos antes
de entrar ao vivo. Eu consultei novamente a página do Ministério da Saúde e o Rio de Janeiro não está enquadrado nos casos de transmissão local ainda do coronavírus. Bom, isso significa dizer que no Rio de Janeiro a gente só está tendo caso importado. É possível que em breve nós tenhamos casos de coronavírus com transmissão local no Rio de Janeiro? Com certeza, é muito possível que isso aconteça. Mas até hoje, até esse momento, dia 13, sexta-feira 13, né, de março, 11 horas e 16 minutos, não há ainda nenhuma confirmação de coronavírus sendo transmitido com casos locais no Rio de Janeiro. O panorama do Rio de Janeiro nós temos 228 casos suspeitos, tá? 228 casos suspeitos e 16 casos confirmados. A maioria desses casos está na capital carioca. Então a gente tem aí 14 casos confirmados na capital, dentro de todo o estado, 16 casos confirmados. Falando ainda do Rio de Janeiro, qual é o plano de ação, né? Qual é o plano de ação para o Rio de Janeiro? Você precisa entender, como profissional, que o plano de ação no combate à transmissão e à disseminação do coronavírus está ligado ao Plano Nacional de Contingência. O Plano Nacional de Contingência tem 3 níveis. O nível 0 é aquele nível em que a gente só tem casos importados no território nacional. Bom, nós já passamos do nível 0. Há 3 dias atrás nós só tínhamos casos... 5 dias atrás nós só tínhamos casos importados. Agora nós temos casos com transmissão local. Dentro do território nacional, a saber, estado da Bahia e o estado de São Paulo ainda tem caso local. Eu peço a você que compartilhe essa live, porque isso ajuda a população a ficar informada. Uma das funções do profissional de saúde é divulgar informações verídicas, de origem verdadeira, de forma atualizada para a população. Isso é uma responsabilidade prevista no nosso Código de Ética, né? Informar a população, nós temos esse dever. Então, o nível 1 é transmissão local, nível 2, transmissão comunitária, quando você já tem transmissão sustentada em pequenos locais. Por exemplo, aqui no Recreio dos Bandeirantes, você tem transmissão disseminada nesse município, nesse bairro, no bairro, por exemplo, de Nilópolis, no Cabral ali, por exemplo, a Viviane Azevedo. O nível 2 de transmissão comunitária seria, por exemplo, se a gente tivesse casos sustentados no bairro de São Gonçalo, lá onde mora a Viviane Azevedo aí, tá? E o nível 3 é a sobreposição do problema ao nível 2, quer dizer, você teve já a perda do controle da transmissão comunitária. Aí a gente aciona o nível 3. Bom, nós estamos agora no Brasil no nível 1, que é a transmissão local. A transmissão ainda é local. Aqui no Rio de Janeiro foram adotadas algumas condutas. Cada estado está adotando condutas para reação, mitigação e coação da transmissão do coronavírus. Aqui no Rio de Janeiro, esses dados podem ser obtidos lá no site do Ministério da Saúde. Você vai entrar lá, vai ter o mapa do Brasil, você vai em estados e você vai verificar qual é o centro de referência de cada local. Bom, aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura designou como centro de referência o Hospital Ronaldo Gazola, tá? O Hospital Ronaldo Gazola fica no bairro de Acari. Já tem 150 leitos lá disponíveis para pacientes graves. Eu, particularmente, na minha humilde opinião, o problema começou dia 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2019 foi relatado o primeiro caso em Wuhan, na China. E aí o Brasil começou a adotar algumas condutas e tal. Meados ali de fevereiro eu estava em cima disso, né? Início de março também eu estava em cima disso, estudando, dando uma olhada nos planos e tal, e estava achando que os planos estavam fracos, tá? Confesso a vocês que eu estava achando que os planos estavam fracos.
Cheguei a comentar isso aqui na minha casa, com a minha esposa, com meus pais, que o plano para combate ao coronavírus estava mais fraco do que no H1N1. Mas aí parece que a coisa foi andando, as coisas foram andando bem, e agora eu estou surpreso, porque o plano de contingência nacional está maravilhoso. O plano de contingência e manejo do coronavírus estipulado pelo Ministério da Saúde estão excelentes. As ações de orientação da população também estão excelentes, sobretudo pelas redes sociais, tá? Os veículos de massa estão dando algumas informações ainda desencontradas, mas se você acompanhar lá o Facebook, o Instagram do Ministério da Saúde, se você entrar no site do Ministério da Saúde, tem bastante informação para a população e para profissionais, tá? Então, centro de referência no Rio de Janeiro, em caso de suspeita, em caso de confirmação de coronavírus, é o Hospital Ronaldo Gazola, no bairro do Acari, tem 150 leitos. No Rio de Janeiro, se nós juntarmos o município, estado e governo federal em número de leitos disponíveis para receber casos graves de coronavírus, a gente soma 206 leitos. Aí você vai falar assim para mim: Juliano, são poucos leitos. Pois é, no H1N1 foram disponibilizados 78 leitos para tratamento do H1N1 e não foram utilizados nem 20 leitos, tá? Para tratamento da forma grave do H1N1. Então estão sendo disponibilizados mais que o dobro de leitos para tratamento e acompanhamento dos casos graves de coronavírus. 150 só pela prefeitura. E aí nós temos o excedente, que no caso aí seriam 56 leitos a mais, distribuídos entre hospitais estaduais e hospitais federais. Bom, nós estamos então no nível 1, transmissão local. Possivelmente mudaremos de fase? Possivelmente mudaremos de fase, sim. Provavelmente chegaremos à fase 2 e não queremos chegar na fase 3, que é quando você tem uma sobreposição do problema aos meios de resposta do governo brasileiro, né, das instituições de saúde. Bom, aí eu marquei algumas outras coisas para falar para vocês aqui. Importante, sintomas. Quais são os sintomas do coronavírus? Tosse, febre, cansaço. Tosse, febre e cansaço são sinais clássicos. Podem vir associados congestão nasal, corrimento nasal, pode vir associado dificuldade respiratória. Impõe-se que em caso desses sintomas e também dificuldade respiratória que o indivíduo procure uma unidade de saúde. Eu vou explicar como procurar a unidade de saúde. Agora eu vou entrar, gente, no caso específico para profissionais. Como você reconhece o coronavírus, como deve ser a sua conduta frente ao coronavírus e como deve ser a sua orientação para a população, que é o principal. Tá? Então fica aí comigo, compartilha esse vídeo, que eu quero ler algumas mensagens que estão mandando aqui. Tenho hipotireoidismo e bronquite asmática e minha filha tem crise de sinusite. Estamos na linha de risco? Viviane Azevedo, não, você não está na linha de risco. Você não está na linha de risco porque o coronavírus ele não tem preferência, ainda não se sabe, né? Mas eu digo para você que com os dados científicos que temos agora, o coronavírus não tem preferência por nenhum tipo de doença relacionada a hipotireoidismo, relacionada a tireoide ou aparelho respiratório. O que acontece é que ele afeta mais idosos, né? Então, pelos estudos que se tem atualmente, você não está na linha de risco, não. Tá? Pode ficar tranquilo aí, tá bom, Viviane? Então, vamos entender o seguinte. Sintomas, tosse, vamos falar de 3 clássicos e mais 3 que são os sintomas coadjuvantes. Então, o sintoma clássico, tosse, febre e cansaço. Sintoma coadjuvante, mais 3, congestão nasal,
corrimento nasal e dores pelo corpo. E eu vou te dar o sétimo sinal, que é o sinal de alerta para você buscar uma unidade de saúde, que é falta de ar, dificuldade respiratória. Aí você deve procurar o seu médico. Então, se você teve caso com alguém suspeito de coronavírus ou com coronavírus confirmado, apresenta os sinais clássicos, busca uma unidade de saúde. Não teve contato com ninguém com coronavírus e não teve contato com ninguém com nenhum caso suspeito e nenhum caso confirmado de coronavírus. Não teve contato com isso? Tem tosse, febre e cansaço? Segura a tua onda. Tem os sintomas coadjuvantes? Busca o hospital. Tem só os sinais clássicos e dificuldade respiratória? Busca um hospital, tá? E aí, como que a gente vai buscar o hospital? Vou falar já, deixa eu ler a pergunta da Fabiana Rodrigues. Idoso hipertenso, diabético, e ele tem tratamento de câncer, está na linha de risco? Fabiana, está sim, mas vamos fazer um parênteses sobre essa linha de risco. A pessoa idosa tem chance de manifestar, é mais suscetível a adquirir o coronavírus. A pessoa idosa, hipertensa e diabética, ela tem mais chance de manifestar a forma grave da doença. Se essa pessoa idosa tem hipertensão e diabetes e ela tem mais de 80 anos, ela tem mais suscetibilidade para manifestar a forma grave da doença e está dentro da linha de risco de morte pelo coronavírus. Só que a taxa de mortalidade é pequena, ela é da ordem de 3,4% a 3,5%. Ou seja, não há motivo para o desespero. Bom, aí você está perguntando se com câncer. Bom, a pessoa com câncer, se estiver em tratamento quimioterápico ou se estiver em tratamento radioterápico, aí o entendimento lógico é que ela tem mais chances de ter a forma grave da doença, uma vez que a quimio e a radioterapia diminuem o teu sistema imunológico e o teu sistema imunológico fica mais enfraquecido, tá? Então tem essa possibilidade sim, tá? Mas isso é só um raciocínio lógico, porque nos estudos não se comprovam que pessoas imunodeprimidas morrem de coronavírus, tá? Mas por ser idoso, já tem maior possibilidade. Por ser idoso, hipertenso, diabético, tem mais possibilidade da forma grave do óbito. Tá? Espero ter respondido a tua pergunta, Fabiana Rodrigues. Diz aí pra mim se tá tudo ok, se você tem mais alguma dúvida, diga aí. Daqui a pouco eu volto na pergunta da Lia Console. Vamos lá. Como você deve procurar uma unidade de saúde? Então, se você tem a necessidade, como eu disse anteriormente, de procurar uma unidade de saúde, e você teve contato com alguém com coronavírus ou tem sintomas que foram descritos aqui por mim, é interessante que você busque uma unidade de saúde sim. Bom, aí vai algumas recomendações. Se você conhece alguém que vai procurar uma unidade de saúde por suspeita de coronavírus, ou se você mesmo já tem a suspeita de coronavírus e vai buscar uma unidade de saúde, a primeira coisa que eu preciso te orientar é: se possível, e de preferência, vá de máscara. A transmissão do coronavírus é feita por gotícula. Então, se você tem a suspeita e vai buscar uma unidade de saúde para confirmação, é importante que você use máscara. Isso vai evitar disseminação da doença, tá? Então, se você estiver contaminado, você vai evitar que outras pessoas peguem essa doença. Quando você estiver usando a máscara, a sua respiração ficará um pouco mais dificultada. A máscara causa alguns incômodos. Então é bom alertar para você não ficar botando a mão toda hora na máscara e não ficar botando a mão no nariz e boca toda hora, tá? A sugestão é que você também não vá de transporte coletivo de massa. Então, assim, evita usar ônibus,
evita usar trem, metrô nos horários de pico. Porque se você puder ir por transporte privado, com seu próprio meio de transporte, melhor ainda. Você deve evitar os transportes de massa. Eu não tenho como evitar o transporte público. Então, pelo menos, não use o transporte público no horário de pico, que são aqueles horários ali da manhã e no final da tarde. Porque aí a chance de disseminação da doença, ela acaba ficando maior. E existem algumas medidas de proteção que vêm sendo amplamente divulgadas aí pelo Ministério da Saúde, em todos os veículos de comunicação, que está sendo falado como etiqueta respiratória. Bom, qual é a forma? Normalmente, quando a gente vai espirrar, né, ou tossir, você coloca a mão na boca, né, ou coloca a mão no nariz, para evitar a propagação. O problema é que, como a transmissão do coronavírus é feita por gotícula, se você adota esse procedimento e depois você, por exemplo, vai segurar lá no ferro do ônibus, lá no balaústre, o coronavírus vai ficar ali, uma outra pessoa coloca a mão, leva a mão até o nariz e aí ela já tem uma grande probabilidade de contaminação. Então a etiqueta respiratória diz que, em caso de tosse ou espirro, você deve usar a articulação do cotovelo, né? Você vai fazer, deixa eu tentar levantar aqui para vocês verem, você vai fazer isso. Se você for espirrar, ao invés de botar a mão, utiliza a dobra do cotovelo. Isso vai diminuir o risco de transmissão, tá? Uma outra conduta que deve ser adotada é não compartilhar objetos de uso pessoal, como garfo, faca, colher, copo. Isso não deve ser utilizado. Como a transmissão é feita via gotícula, se você utiliza esses meios, esses objetos pessoais, você compartilha esses objetos pessoais, você pode ter uma maior chance de disseminação da doença. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão é fundamental, gente. Lavar frequentemente com água e sabão é de extrema importância. Se você estiver lavando a mão, principalmente em banheiros públicos, em locais públicos, né, use o papel toalha para fechar a torneira. Então você abre a mão, lava a mão, pega o papel, seca e depois você fecha a torneira. Por quê? Porque senão você está com a mão lavada, tocou na torneira e aí você se contamina de novo e vai aquela contaminação recorrente, tá? Então essas são as dicas aí. Utilizar álcool gel, pode usar à vontade, álcool gel deve ser utilizado bastante nas mãos. Os locais com grande concentração de pessoas já deveriam estar disponibilizando dispenser com álcool 70, tá? Isso é muito importante. E também evitar abraço, aperto de mão e beijos na hora do cumprimento, né? Encontrou com alguém na rua, evita esse tipo de contato, porque isso diminui drasticamente a possibilidade de transmissão do coronavírus, tá, galera? E eu vou falar agora sobre oportunidades de trabalho devido à situação do coronavírus e como você faz para ficar preparado para essa realidade, para ingressar no mercado de trabalho. Tem muita oportunidade surgindo para ingresso no mercado de trabalho na enfermagem, tá? Na área de saúde como um todo, mas na enfermagem principalmente por ser a maior categoria de profissionais de saúde do Brasil. Peço que você compartilhe o vídeo, tem bastante gente online aí. Quem não disse ainda, diga aí para mim qual a cidade e o estado da onde você está assistindo. Eu vou responder, se alguém tiver pergunta, vai fazendo aí. A Lia Console já deixou a pergunta dela. Eu vou responder aí 3 perguntas. Se tiver aí, eu vou responder 3 perguntas e depois eu volto falando da contratação que vai acontecer aí, tanto por rede privada, que já está acontecendo, rede pública de saúde nas esferas de governo municipal, estadual e federal. Vamos responder a pergunta aí da Lia Console. Vi uma reportagem que disse que a dor de garganta é um dos primeiros sintomas. Procede? Bom, Lia, quando você dá uma olhada nos estudos publicados lá no The New England Journal of Medicine, né, que é o jornal inglês de medicina, os estudos publicados aí pela Organização Mundial de Saúde e também as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, não se fala sobre
dor de garganta. Não se fala sobre dor de garganta como sendo um sinal clássico aí do coronavírus. Na verdade, tem muita gente confundindo o coronavírus com o resfriado e com a gripe, porque os sintomas são parecidos, né? Ele na verdade, ele causa como se fosse ali um resfriadozinho leve, e a forma mais grave pode causar até uma síndrome da angústia respiratória, né? Uma síndrome da angústia respiratória grave. Mas não tem sido mencionado dor de garganta como sendo um dos primeiros sintomas. Nós vivemos num estado, né, aqui no Rio de Janeiro. O estado ele está tendo uma mudança de temperatura muito grande, então é comum por conta disso, né? A mudança de temperatura faz, quando você taca muito calor e a temperatura muda para o frio, aumenta o índice de poluição, a poluição no ar ela aumenta, e isso acaba ocasionando problemas respiratórios, né? Normalmente com a manifestação dos sintomas no final da tarde. Mas não, Lia, nas literaturas que descreveram a sintomatologia do coronavírus, literaturas recentes, não mencionam dor de garganta como sendo um dos primeiros sintomas, mas sim um dos primeiros sintomas: febre, tosse e cansaço, que pode ter associado aí corrimento nasal, congestão nasal e dores pelo corpo, tá? Geralmente dores articulares, tá? Mais alguma pergunta aí? Então tem aí a Luciana Rocha, a Lu Rocha de São João de Meriti. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Vamos falar então sobre contratação, oportunidade de emprego. Bom, há 15 dias atrás o governo federal já fez uma publicação, e essa publicação foi feita no Diário Oficial da União e foi replicada e obviamente que o jornal Folha Dirigida replicou essa informação sobre contratação do governo federal. Deixa eu ver mais aqui alguma informação. A Brenda Kelly diz: ainda não pesquisei sobre alimentos. Ontem minha filha recebeu uns papéis impressos sobre Covid-19. E uma das frases que tinha lá sobre prevenção é evitar consumo de alimentos crus, como por exemplo legumes e carnes. Procede ou ainda não tem estudo sobre isso? Procede sim, Brenda, procede sim. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se evite os alimentos crus, tá? Mas por que essa recomendação? Observe que quando a Organização Mundial de Saúde recomenda que não se utilize alimentos crus, é uma recomendação global, é para o mundo inteiro. E eu vou te explicar a origem disso. A origem dessa recomendação é que o Covid-19, o coronavírus, ele surgiu, tá? Suspeita-se não, já é confirmado que ele surgiu. Ele era um vírus contido nos morcegos e em alguns outros animais. O morcego na China, ele é vendido vivo para o consumo alimentar. É um hábito alimentar daquele país. Então, a exposição desse animal, desse mamífero, né? O morcego é um mamífero. A disponibilidade desse mamífero vivo em meio a uma feira popular é onde foi o foco da transmissão. Então isso é um hábito que aí aconteceu o problema na China, depois veio se disseminando por todo o mundo e hoje está em todo o planeta aí essa pandemia. Ah, mas eu posso ir no japonês comer meu sushi, meu sashimi e tal? Pode. O alimento fresco, bem preparado, não tem problema. Mas se você puder evitar, eu te sugiro que evite o consumo desses alimentos crus. Como eu falei, isso está trazendo impacto na economia. O que você acha, o que está acontecendo com os restaurantes japoneses? Estão tendo menos movimento. Isso tem impacto automático na economia brasileira, na economia mundial, de uma forma geral, tá? Então vamos lá, vamos falar das oportunidades. Então, eu estava falando mais cedo que o Ministério da Saúde, ele já divulgou que vai realizar contratação no Rio de Janeiro de em torno de 2.000 profissionais de enfermagem. Em torno de 2.000 profissionais de enfermagem no Rio de Janeiro serão contratados.
vai deixando sua dúvida que daqui a pouco eu vou respondendo, tá? Então, só no Rio de Janeiro, 2.000 profissionais serão contratados pelo Ministério da Saúde para trabalhar nos hospitais federais, tá? Esse processo seletivo já está em andamento, tá? Já tem inscrições abertas aí, procure informação aí lá no... Recomendo o site do Folha Dirigida, porque é excelente para isso. Rede privada já começou contratação, porque prevê o aumento do número de casos. Se você não observou, os primeiros casos que surgiram no Brasil foram direcionados para a rede privada. Eram pessoas que estavam fora do Brasil, que manifestaram os sintomas e, obviamente, tinham condição financeira e buscaram a rede privada de saúde. Então, a rede privada já aumentou a contratação de profissionais, já tem hospitais aí de diversas redes, de grandes redes hospitalares, contratando profissionais para suprir essa busca da população devido ao coronavírus, até porque tem muita gente ainda com dúvida que sente uma coriza e vai para o hospital achando que é coronavírus, mesmo sem ter viajado para fora do Brasil, mesmo sem ter tido contato com caso suspeito ou com caso confirmado. Então a rede privada já iniciou contratação, o governo federal já anunciou que vai precisar contratar mais pessoas. O nível 3, que é a sobreposição do problema ao nível 2, né, quando o problema fica fora de controle, prevê a instalação de hospitais de campanha e a utilização de agentes das Forças Armadas, né, agentes de saúde das Forças Armadas, para atendimento à população. Bom, algumas prefeituras já anunciaram que, havendo epidemias, né, que são o aumento de número de casos sustentados em determinada região específica, vai realizar contratação emergencial. A Prefeitura de Campinas já anunciou isso, a Prefeitura de São Paulo já anunciou isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro já anunciou isso, Curitiba já anunciou também, a Prefeitura de Curitiba já anunciou isso também. Isso é público, é só entrar no site lá da Prefeitura que vocês vão ver. No início, não dá para esperar o problema explodir para iniciar contratações. Então, o que essas organizações estão fazendo? Estão fazendo processo seletivo e fazendo banco de reserva. Em caso do problema se expandir rapidamente, então essas pessoas são acionadas e serão contratadas. Agora tem um porém, galera. Para você estar aproveitando essa oportunidade, você precisa se manter informado sobre o coronavírus. Eu sugiro para você 2 literaturas específicas, 2 sites da internet que vocês podem estudar. Um site é em inglês. Se você tem recurso aí, pelo menos no meu telefone, eu consigo traduzir a página a página da Organização Mundial de Saúde e o site do Ministério da Saúde. O site do Ministério da Saúde é excelente, tem tudo lá. O bom do site da Organização Mundial de Saúde é que você tem informações globais, né? Informações para o mundo inteiro. Mas no site do Ministério da Saúde você já tem grandes informações lá. O que você deve estudar sobre o coronavírus? Primeiro, você como profissional tem que estar ciente do plano de contingência. Então tem lá no site do Ministério da Saúde uma cartilha sobre plano de contingência. Você tem que saber os níveis situacionais que a gente tem do coronavírus, que são previstos, nível 0, 1, 2 e 3. Você tem que saber quais ações públicas serão adotadas frente a cada nível, né, dessa problemática. Você deve saber qual é o protocolo de manejo de casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Tem lá, protocolo de manejo do coronavírus. É público, de graça, é só baixar e ler. Tá? Então você tem que estudar lá quais são os protocolos de assistência a um paciente suspeito de coronavírus. Qual é o protocolo de assistência a um paciente confirmado de coronavírus. Isso você deve saber. Meios de transmissão e meios de prevenção, isso são assuntos fundamentais. E aí, para você que já é profissional de saúde e trabalha em unidade hospitalar, unidade hospitalar e unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, postos de saúde, gente, vale
o reforço da informação que você deve utilizar precaução padrão para realizar seu trabalho durante todo o período. Usar máscara é uma precaução padrão. Você aprendeu isso no curso técnico de enfermagem, você aprendeu isso no curso de graduação de enfermagem, você aprendeu isso no curso de medicina, você aprendeu lá na faculdade de nutrição, de psicologia, está trabalhando dentro do hospital. É precaução padrão o uso de máscara, máscara simples, a máscara cirúrgica. Ah, pode ser N95? Não tem necessidade. Outra coisa, o pessoal bota a máscara e o elástico da máscara, se tivesse uma máscara aqui agora eu ia mostrar para vocês. Infelizmente eu não tenho aqui agora uma máscara para mostrar a vocês. Mas muita gente tem a mania de botar a máscara e deixa abaixo do nariz, não está adiantando nada. Outras pessoas têm a mania de botar a máscara, eu vejo muita gente hoje em dia assim, bota a máscara e o elástico que sai da máscara, sai um elástico da parte superior e um elástico da parte inferior. Dobra o elástico e coloca atrás da orelha. Quando você dobra o elástico, o que acontece? A máscara que deveria ficar vedada aqui em você, ela cria uma barriga, cria uma abertura quando você cruza o elástico da máscara. Quando você cruza o elástico da máscara, causa uma abertura na lateral da máscara. E aí você tem chance de contaminação por essa abertura. Então a máscara é para ser utilizada o elástico superior passando pelo lóbulo superior da orelha, o elástico inferior passando pelo lóbulo inferior da orelha. Usa a máscara do jeito certo, do jeito adequado, sem torcer o elástico, para que você não crie essa abertura na máscara, tá? Então, estuda lá sobre meios de transmissão, meios de prevenção do coronavírus, estuda o protocolo, dá uma olhada lá no protocolo ai meu Deus, fugiu o nome, mas enfim, no protocolo de manejo do coronavírus é importante que você estude ele todo, principalmente o fluxograma de atendimento. Chegou o paciente na emergência, está com sintomas tais, eu faço isso. Apresentou tal sintoma, eu faço aquilo, encaminho para tal lugar, assistência de tal profissional. Isso você tem que saber. Você é profissional de saúde. Você vai lidar com isso. É um caso real. Se você for contaminado, seus pacientes serão contaminados. Seus familiares poderão ser contaminados. Então isso é uma responsabilidade do profissional de saúde. É proteger a população, informar e proteger. Outra coisa importante é na hora que você for ver lá o plano de contingência do coronavírus, que você tenha atenção aos níveis de evolução da situação no Brasil, tá? E vale a pena dar uma olhada, tá dando uma olhada aí diariamente na epidemiologia, nos casos confirmados, casos suspeitos, qual é a área que tem transmissão local, qual é a área que não tem. Isso vale a pena vocês olharem. Gente, eu vou terminar essa live, vou responder mais uma pergunta e vou terminar essa live, porque eu tenho que buscar meu filho na escola, tá? Então fica atento aí. Vamos lá, deixa eu passar outra coisa para vocês. Coronavírus SUS deixa eu ver se é isso mesmo. O Coronavírus SUS é um aplicativo para a plataforma Android e iOS do Ministério da Saúde. Lá você vai ficar sabendo em tempo real do aumento do número de casos, vai ficar sabendo as últimas notícias sobre o coronavírus. É um excelente lugar para você se manter informado aí, se manter em cima de todas as informações que estão surgindo sobre o Covid-19. Beleza, galera? Eu vou fazer uma chamada aqui para vocês. Ó, tá na página aí, eu vou responder a pergunta. Se quem quiser deixar mais alguma pergunta, pode deixar. O que eu não responder no ar, eu respondo em texto depois para vocês. Encontro Carioca de Enfermagem, dia 14 de junho de 2020. Inscrições estão abertas, tá? Então você pode se inscrever aí. O evento, tem o evento aí na página, procura aí o evento, rola o feed, dá uma olhada aí que tem inscrições abertas para o Encontro Carioca de Enfermagem. Quase não tem mais vagas para o ingresso VIP. Os ingressos VIPs estão esgotando.
Quando você compra ingresso VIP, você tem acesso aí a cursos online, e-book, plataforma com simulados, conteúdo de estudo, tem uma série de coisas aí, tá? Cursos que dão direito a certificado, cursos online com direito a certificado, tá? Para quem é VIP e para quem é Premium também tem essa possibilidade, ou seja, ao se inscrever no evento, você vai participar do evento, vai ganhar um certificado de participação no evento e vai ganhar aí diversos cursos online com certificação, válido em todo o território nacional pelo Centro Integrado de Treinamento em Emergência e Saúde, a vaga é minha, aqui do Rio de Janeiro, tá? Então vale para todo mundo aí que quiser ir no Encontro Carioca de Enfermagem. Não é só o ingresso para o evento, você compra o ingresso e ainda ganha muitos benefícios. O ingresso mais barato você paga aí R$ 6,90 por mês, o ingresso mais caro você paga R$ 14,00 e pouquinho por mês, vale a pena. Os ingressos VIP já estão quase todos esgotados, tá? Então deixa eu ler aqui, tirar a última dúvida. Quem tiver dúvida, bota aí. Se tiver dúvida sobre o coronavírus, bota aí. Vou pedir alguém da minha equipe para botar o link do evento. Se alguém da minha equipe tiver aí comigo, bota o link do terceiro Encontro Carioca de Enfermagem para o pessoal se inscrever aí, porque as oportunidades são boas. São vários cursos com certificação, tá? Cursos online bem legais, bem didáticos, material em PDF, tudo liberado para vocês. A Edi de São Paulo, ela diz assim: estou com uma gripe bem forte, mas não tive febre ainda, mas dor nas costas e coriza. Existe isso e para se preocupar, é para se preocupar ou só se prevenir? Olha, Ale, olha, Edi, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem uma gripe forte, não teve febre ainda, a primeira coisa que a gente precisa saber é: você teve contato com alguém suspeito de coronavírus ou teve contato com alguém confirmado de coronavírus? Se não, você mantenha vigilância. Se teve contato, busca uma unidade de saúde, usa uma máscara, busca uma unidade de saúde e evita o transporte de massa nos horários de pico, tá? Agora, se você não teve contato com ninguém, mantenha vigilância, observa a evolução do caso e dos sintomas. Tudo bem? Olha, a Luciana botou aí, ó. A Lu Rocha botou aí o link para o terceiro Encontro Carioca de Enfermagem. Então dá uma olhada aí, vai ser bem legal o Encontro Carioca de Enfermagem. Tem o link do evento aí, tá, para vocês. E tem um link para você ver quais são os benefícios de cada ingresso, tá lá. Para conhecer mais sobre o benefício de cada ingresso, acesse o link aí abaixo. Dá uma acessada lá. Foi a Lu Rocha que publicou isso. Dá uma acessada lá, por favor. E aí você conheça o benefício de cada ingresso. São vários cursos aí online com certificado de 20 horas cada um para vocês. Então dá uma olhada lá, que tem lá. Tem aí o link do evento e tem aí o link para você conhecer os benefícios de cada ingresso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Aproveitem, estudem, se qualifiquem. Eu vou fazer mais lives aí nos próximos dias sobre coronavírus, mas peço que vocês que estudem, que se mantenham informados, porque é de extrema importância isso, e vocês com certeza não vão se arrepender, porque as oportunidades estão vindo, estão surgindo, e vocês precisam passar nessas provas de processo seletivo. Essas provas de processo seletivo, se é para a contratação em regime especial por conta do coronavírus, bem provável que grande parte do conteúdo dessas provas sejam relacionados a essa pandemia que foi decretada aí pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. Peço a todos vocês que compartilhem essa live, com seus amigos, coloque o link dessa live lá nos seus grupos, tá? Eu vou deixar aqui, queria convidar você também, eu tenho um grupo do Telegram em que eu estou dando várias dicas de emprego, várias dicas técnicas lá. Hoje a gente está falando sobre, lá no grupo do Telegram, a gente está falando sobre resposta a perguntas
em entrevista de emprego. Por exemplo, por que eu devo contratar você? A gente está falando sobre isso lá hoje. Então é o grupo do Telegram, no feed de notícias aqui dessa página, tem o link para você ingressar no grupo do Telegram. Na verdade é um canal do Telegram e a gente tem um grupo de debate associado a esse grupo. Convido você para participar lá, distribua esse link, compartilhe no seu Facebook, compartilhe lá nos grupos de enfermagem. A gente precisa informar a população e estar preparado para as oportunidades que virão. São 11 horas e 56 minutos, dia 13 de março, sexta-feira, 13 de março de 2020. Eu vou ficando por aqui, vou lá buscar meu filho, meu nome é Juliano Fernando, eu sou enfermeiro emergencista. E estude com os bons, junte seus bons, para que você possa dizer: a vaga é minha. Um abraço, pessoal, até mais. Bom final de semana para todos.